Olá pessoal, boa tarde para vocês. Hoje, no dia após a derrota, um dia após a derrota do Santos contra o Flamengo no Maracanã ontem de virada por 3-1, vamos gravar um primeiro vídeo aqui de hoje do primeiro assunto, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol desfalca o Santos contra o Deportivo Cuenca. Isso mesmo, quarta-feira o Santos estreia na Copa Sul-Americana no Equador contra o Deportivo Cuenca. Uma outra informação que eu trago aqui também para vocês aqui, que o Tomás Rincon, devido que não conseguiu a tempo ter o visto para conseguir entrar de forma legal no Equador, por ser venezuelano, então ele será mais um outro desfalque, e também além de Neymar Júnior, que no outro vídeo a seguir vou falar sobre Neymar Júnior. Começando pelo Gabigol, que desfalca o Santos contra o Deportivo Cuenca. E o atacante vai fazer a última sessão PRP nessa segunda-feira. Aliás, ele deve ter feito hoje cedo, né? E volta aos treinos na quarta. Ele vai fazer o tratamento, né? A sessão de PRP nessa segunda-feira e volta aos treinos na quarta-feira. Explicar o que está acontecendo com o Gabigol, tá? Só para o torcedor saber. O Santos, que terá o desfalque do Gabigol na próxima quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana, jogo a partir das 7 horas da noite, 19 horas no horário de Brasília, contra o Deportivo Cuenca. O jogo vai ser na altitude, 2.500 metros de altitude, acima do nível do mar. O Santos jogará na altitude nesta quarta-feira. O Gabigol vai passar por um novo procedimento de PRP, que acelera a recuperação muscular e celular, utilizando o sangue do próprio paciente. E fica de fora da viagem. Fica fora da viagem, então ele não viaja com a delegação, tá? Porque o Santos viajaria agora, no fim dessa tarde agora, já para o Equador, chegando entre hoje ou amanhã, no começo de segunda para terça-feira. Bom, então o Gabigol, ele vai ficar de fora, e o foco é uma tendinite do adutor da coxa direita. Ele tem uma tendinite no adutor da coxa direita, então é por isso que o próprio Gabigol está tratando. E claro, ele começou a tratar hoje, nessa segunda-feira, e também continuará o tratamento na terça-feira. Volta às atividades na quarta-feira no CT Rei Pelé, tá? Então essa é a informação que eu trago sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E além de Gabigol, o Neymar também fica de fora do jogo pela competição sul-americana. Depois do próximo vídeo vamos falar de Neymar Júnior. E o craque permanecerá em Santos para cuidar da parte física e clínica. Neste domingo, o Igor Vinícius e Rony se juntam com a delegação do Santos, que viaja diretamente para o Equador. Então, essa é a informação sobre o lateral direito Igor Vinícius, que não jogou contra o Flamengo, sentiu lesão muscular, então não atuou contra o Flamengo e jogou o Zé Ivaldo, zagueiro improvisado na lateral direita, foi mal e depois foi substituído, e aí passou a jogar na lateral direita o improvisado, o volante Gustavo Henrique, tá? Então, Igor Vinícius e o atacante Rony, que não enfrentaram o Flamengo, o Rony por terceiro cartão amarelo, igual o Neymar também, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também não jogou, além do Igor Vinícius, lesionado, e aí em seu lugar entrou o Zé Ivaldo, jogando improvisado na lateral direita. Então o Santos acabou ontem perdendo para o Flamengo por 3-1, e eu falei no vídeo de ontem, dando as notas aos jogadores, que para mim o Santos perdeu o jogo, na verdade, por erros individuais, que foram determinantes para a derrota do Santos de virada contra o Flamengo. O Santos poderia ter usado um pouco mais a malandragem no futebol, mas não usou e acabou perdendo para a boa equipe do Flamengo, que para mim briga pelo título. Bom, sobre o Gabigol, vou dar a minha opinião sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Gabigol, ontem ele entrou no segundo tempo e jogou poucos minutos. Entrou razoavelmente bem, tá? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas só que ainda ele precisa melhorar bastante, porque sabemos que dessa lesão que ele tem, de uma tendinite na parte da coxa, no adutor, né, da coxa direita. Então isso aí incomoda ele. Então talvez, para que o jogador talvez não tenha muita sequência de jogos,
e também não joga os 90 minutos, então talvez para ele jogar pouco, ele entrar, fazer poucas minutagens, por enquanto é um risco menor da lesão se agravar. Então é por isso que talvez o jogador não viaje, porque o atleta vai continuar tratando da tendinite do adutor da coxa direita. E na quarta-feira ele volta às atividades, só que, claro, não vai poder contar, não vai poder treinar junto com o restante do elenco. Claro que o elenco naquele momento, quando ele for talvez já se reapresentar já de manhã no CT Rei Pelé, os jogadores do Santos estarão concentrados lá no Equador para o jogo da estreia contra o Deportivo Cuenca na altitude, né? Lá do Equador, acho que deve ser em Quito, né? O jogo em Quito, 2.500 metros de altitude acima do nível do mar. O Santos que joga contra a equipe do Deportivo Cuenca. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele está a 7, 8 gols, a 7, 8 gols para chegar ao gol número 100. Então o jogador vive essa expectativa e teve uma entrevista que deu o que falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, e isso aí gerou um mal-estar por parte da torcida santista. Até o Edu do Futirinhas fez duras críticas e com razão sobre o Gabigol, que tipo assim, que ele dá para perceber que talvez assim ele precisa procurar respeitar mais o Santos Futebol Clube, por mais que ele falou bem do Flamengo, por ter construído uma história lá no time da Gávea, conquistou todos os títulos possíveis, né? Só não ganhou o Mundial, mas ganhou uma Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, vários campeonatos cariocas e também campeonatos brasileiros. Então ele conseguiu conquistar títulos assim, já praticamente de forma suficiente para ele carimbar o nome dele na história do Flamengo. E o Gabigol, todo mundo sabe, ele é santista, ele já próprio declarou ser santista. Ele torce para o Santos desde garoto, desde quando era menino, e ele sempre procurou da melhor maneira possível, sempre dar o seu melhor. E eu acredito que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele pode render muito no Santos. Ele é um jogador que tem boa finalização, tem um bom passe, boa movimentação. Ele é um jogador que se movimenta bem. Ontem ele não conseguiu jogar bem o necessário, embora por ter jogado poucos minutos, para que talvez não estoure e não se agrave a lesão de uma tendinite que ele tem no adutor da coxa direita, tá? Então, devido que entre hoje, segunda-feira, e amanhã, na terça, ele fará o tratamento necessário para que a recuperação seja o mais breve possível. Acredito que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, esteja à disposição do técnico Cuca já no sábado contra o Atlético Mineiro, no sábado à noite, tá? E esse jogo, Santos e Atlético Mineiro, já pelo Campeonato Brasileiro, será às 8 horas da noite, tá? Às 20 horas no horário de Brasília, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então o Santos precisa vencer, se recuperar da derrota diante do Flamengo. Há uma grande possibilidade, talvez, desse jogo, talvez, acredito, pode ser na Vila Belmiro ou talvez no Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer. Se acaso não der certo do Santos não jogar no Morumbi, o Santos jogará mesmo na Vila Belmiro. Mas por enquanto o jogo está marcado para a Vila Belmiro. Havia uma expectativa desse jogo ser ser transferido para o Morumbi, mas por enquanto vamos aguardar ainda as informações durante a semana do Santos Futebol Clube. Tá certo? Então foi isso. Falei sobre o Gabigol. Para mim o Gabigol ele precisa ainda produzir muito mais. Precisa, claro, procurar aos poucos se adequar. Eu acho que, para mim, na minha opinião, Gabigol e Neymar não podem jogar juntos, porque o Santos perde muitos os dois jogadores que poderiam ajudar na marcação. E o Gabigol e o Neymar, todos nós sabemos que eles não marcam. Então são jogadores que, na minha opinião, não podem marcar. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que para mim, o Santos, um jogo tem que ter o Gabigol, outro jogo tem que ter o Neymar. Bom, o Neymar, vou falar sobre o Neymar Júnior no próximo vídeo, tá certo? Então, vou encerrar esse vídeo aqui, daqui a pouco você já vai lá, assista o meu vídeo
falando sobre Neymar Júnior, tá? Então o Gabigol está fora contra o Deportivo Cuenca, tá? E não viajou com a delegação santista para o Equador. O jogador voltou já para Santos, já está em Santos para o tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita, tá? Então foi essa informação que o Felipe Camargo trouxe, né, dando os créditos ao Felipe Camargo do De Olho no Peixe, que trouxe esta informação, tá bom? Tanto no De Olho no Peixe, quanto também na participação dele no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Então vá lá, assista o vídeo falando sobre Neymar Júnior do Santos Futebol Clube.